Boa tarde, sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. O nosso webinar é dedicado ao tema Mercado de Biodiversidade, caso de estudo para o ecossistema montado. Os créditos de biodiversidade poderão ser uma forma de inverter a perda de biodiversidade e hoje ficaremos a conhecer um pouco melhor como este conceito tem sido utilizado e está a funcionar noutras geografias e de que forma poderemos chegar a uma proposta que possa ser aplicada especificamente no ecossistema do montado. A nossa oradora, Carla Janeiro, é assistente de investigação na Universidade de Évora, estudante de doutoramento em Ciências da Sustentabilidade na Universidade de Lisboa, mestre em Gestão de Recursos Biológicos e licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Évora. Desenvolve atividades de investigação na área das Market-Based Solutions para a conservação da biodiversidade. Integrou equipas de diversas ONGs, onde adquiriu vasta experiência na concepção e gestão de projetos em áreas transdisciplinares, visando o desenvolvimento sustentável, nomeadamente sobre turismo sustentável, sistemas agroflorestais e conservação da biodiversidade. Na qualidade de estudante de doutoramento, integra os centros de investigação CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, e o ADVANCED, Centro de Investigação Avançada em Gestão do ISEC. Muito obrigada, Carla, por ter aceitado o nosso convite e, se quiser partilhar a sua apresentação. Ora, boa tarde a todos. A ver se... Assim está a Ainda não está, partilhar. ainda não está em modo de partilha. Isto é, estás a partilhar, mas Sim, sim. agora? Agora sim. Ok. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Boa tarde a todos. Então venho aqui a falar-vos um pouco do projeto de investigação que tenho estado a desenvolver no âmbito do doutoramento em Ciências da Sustentabilidade, na Universidade de Lisboa, que envolve o CE3C e o Advance, como a Alexandra referiu, mas também a Universidade de Évora. Portanto, o objetivo do meu projeto de investigação é exatamente apresentar uma proposta de mecanismo de mercado de biodiversidade para o montado. Então, venho-vos falar um bocadinho. Portanto, sumariamente, da origem e evolução deste conceito, o que é que tem acontecido nas últimas décadas sobre a utilização deste conceito de créditos de biodiversidade, um novo paradigma que recentemente tem levado à utilização deste conceito, mas de uma forma diferente, apresentar-vos aquilo que são as definições atuais deste conceito, apresentar-vos algumas iniciativas em curso, o que é que tem sido feito em Portugal e como é que pensamos vir aplicar este conceito ao montado. Então, começando um pouco pela origem e evolução deste conceito de créditos de biodiversidade, apesar de ser um tema que está atualmente em voga, ele tem sido utilizado desde a década de 70. Portanto, é de facto desde na década de 70 que surge o primeiro esquema de offsetting nos Estados Unidos, em que eram adquiridos e emitidos créditos de biodiversidade para compensar danos noutros lugares. Em 95, portanto, isto é aqui um resumo dos principais acontecimentos, mas obviamente muitos outros aconteceram, mas só para vos dar aqui alguns dos principais acontecimentos que levaram à evolução do conceito. Em 95 surge o primeiro banco de conservação de espécies também nos Estados Unidos. Em 2001, na Austrália, surgem dois projetos
e que também utilizavam créditos de biodiversidade, no primeiro caso apenas para ecossistemas terrestres e no Ecotender já aplicado a vários tipos de ecossistemas. Portanto, é um dos que tem maior e que está em utilização há mais tempo estes projetos na Austrália. Depois surgiu, promovido pelas Nações Unidas, o Business and Biodiversity Offsets em 2004. Em 2005, aparecem os esquemas de pagamentos de serviços de ecossistemas como esquemas inovadores, mecanismos inovadores para remunerar os serviços de ecossistemas. Em 2016, na Colômbia, surge o primeiro Habitat Banking, ou Banco de Habitat, na Colômbia. Em 2017 estavam registados 154 bancos de conservação de espécies que utilizavam os créditos de biodiversidade nos Estados Unidos. Mais recentemente, no Reino Unido, este conceito de créditos é também utilizado como objetivo de promover, portanto, resultados positivos para a biodiversidade. Portanto, desde 1970, o conceito dos créditos tem sido utilizado, ou foi utilizado, sobretudo, como forma de compensar danos causados noutros lugares. Portanto, sempre numa lógica de compensação direta por danos causados. No entanto, digamos que o novo paradigma surge quando, na COP15, em 2022, de facto, é verificado que todas as metas definidas para a Estratégia Global de Biodiversidade, definidas para a década de 2010 a 2020, portanto, falharam. Nenhuma das metas definidas, foram definidas na altura 20 metas para a conservação da biodiversidade, mas nenhuma dessas metas foi alcançada. Isto, portanto, obviamente que traz uma nova preocupação, portanto, uma preocupação acrescida para a conservação da biodiversidade a nível mundial, e é definido talvez ou é desenhado o maior programa de sempre em termos de objetivos para a conservação da biodiversidade. Portanto, só para referir alguns desses objetivos que são traçados em 2022, neste quadro global para a biodiversidade, como principais objetivos o restauro de 30% de ecossistemas degradados a nível global até 2030, mas também por termo à extinção das espécies ameaçadas até 2050. E para estes objetivos, portanto, isto são apenas dois dos principais objetivos, há muitas outras metas definidas, mas para alcançar estas metas definidas é calculado que é necessário mobilizar cerca de 200 mil milhões de dólares por ano até 2030 para ser possível alcançar estes objetivos, o que é uma quantia preocupante e assustadora. E, portanto, também neste quadro global para a biodiversidade é definido que, por alguma razão, isto. Ok. Portanto, é definido o objetivo 19, uma medida que pretende impulsionar soluções inovadoras com base no mercado para, de facto, dar resposta a esta necessidade de mobilizar um volume muito substancial de recursos financeiros para o cumprimento daqueles objetivos. Então, são apontados como soluções inovadoras, portanto, nesta nova estratégia de conservação da biodiversidade, são apontadas como soluções inovadoras o pagamento de serviços de ecossistemas, que já há algum tempo que está, de facto, também em funcionamento em alguns locais, green bonds, offsets e créditos de biodiversidade. Ora, pela primeira vez também há aqui uma diferenciação entre aquilo que são os offsets e aquilo que são os créditos de biodiversidade. Portanto, e digamos que a primeira distinção entre eles é, de facto, os offsets estarem diretamente ligados à compensação de impactos gerados e os créditos não terem esta ligação direta à compensação de impactos. Portanto, poderem ser emitidos, mas de forma totalmente desligada de impactos gerados, de impactos decorrentes de atividades económicas. E de facto, portanto, esta definição surge com várias terminologias, biocréditos,
certificados de biodiversidade, créditos de natureza, Nature Token, portanto há várias nomenclaturas para a sua designação e também neste momento, atualmente, existem três definições que são utilizadas para definir o que é isto de um crédito de biodiversidade. Uma definição mais simplista é esta: unidades standardizadas para resultados positivos para a biodiversidade. Também surge como, é definido como unidades de biodiversidade voluntárias transacionadas sem a intenção de compensar impactos negativos ou obrigações regulamentares. E uma um pouco mais complexa, mas que, no fundo, inclui também aqui algumas preocupações com a utilização deste conceito, que é, portanto, um certificado que representa uma unidade de medida baseada em evidências de resultados positivos para a biodiversidade, que sejam duradouros e que tragam adicionalidade. Portanto, nesta definição um pouco mais complexa, mas tem aqui uma série de preocupações que atualmente existem com o uso deste mecanismo, que é, de facto, portanto, trazerem evidências e trazerem resultados positivos mensuráveis e que se possam medir para a biodiversidade, que também assegurem esta durabilidade, ou seja, que elas perdurem a longo prazo e que tragam efetivamente benefícios adicionais e não sejam compensações de outros impactos. De facto, o conceito está atualmente a causar portanto, um grande entusiasmo a nível global, a nível mundial, e isso tem levado, inclusivamente, a estudos, nomeadamente do Fórum Económico Mundial, sobre aquilo que poderá vir a ser a procura de mercado de créditos de biodiversidade no futuro. E fizeram efetivamente um estudo em 2023 que faz esta perspectiva do que é que poderá vir a ser este mercado de créditos de biodiversidade no futuro. Portanto, este estudo prevê que em 2030 os créditos de biodiversidade possam alcançar um volume mundial de 3 a 4 mil milhões de dólares, e que em 2050 esse volume possa alcançar os 69 mil milhões de dólares, e só para terem um termo de comparação com o mercado de uma matéria-prima e de um alimento talvez mais consumido a nível mundial, que é o trigo. Em 2024, esse volume de negócios, esse volume de mercado do trigo em 2024 rondou os 50 mil milhões de dólares e prevê-se que em 2029 alcance pouco mais dos 60 mil milhões de dólares. Portanto, só para terem um termo de comparação daquilo que se perspectiva poder vir a ser um mercado de créditos de biodiversidade a nível global no futuro. Também devido a todo este entusiasmo e esta perspectiva positiva daquilo que poderá vir a ser o mercado de biodiversidade, surgiram recentemente duas entidades de âmbito intergovernamental, o Biodiversity Credit Alliance e o painel internacional para os créditos de biodiversidade. Este último só envolve, portanto, é uma iniciativa de França e Inglaterra. O outro é uma iniciativa que tem sido albergada e apoiada pelas Nações Unidas, mas, portanto, estas são as duas grandes entidades que surgiram há 2, 3 anos e que tentam, portanto, que estão a trabalhar ativamente com um grupo de multidisciplinares que envolve a academia, as ONGs, mas também as comunidades locais e os governos, naturalmente, para definirem aquilo que poderá vir a ser as regras básicas para o funcionamento deste mercado de biodiversidade. Neste sentido, portanto, depois de um trabalho longo de análise do que é que tem corrido bem e do que é que tem corrido mal, de outros instrumentos de mercado que têm funcionado nas últimas décadas, nomeadamente do mercado de carbono, mas também o pagamento de serviços de ecossistemas. Portanto, com base num trabalho exaustivo e multidisciplinar sobre experiências do passado e também tendo em conta projetos que estão atualmente em curso,
Portanto, desenharam aquilo a que chamam os High-Level Principles to Guide the Biodiversity Credit Market, que são 21 princípios que pretendem nortear, guiar o desenho de novos mecanismos de mercado de biodiversidade. Portanto, estes princípios foram apresentados na última COP na Colômbia, em novembro de 2024, e o objetivo é exatamente nortear, dar indicações, guidelines, para que este instrumento possa efetivamente vir a ser utilizado como uma das ferramentas para impulsionar a conservação da biodiversidade. E efetivamente já muitas iniciativas estão em curso a nível mundial. Eu trago-vos aqui alguns exemplos de muitos que estão atualmente em funcionamento, uns mais recentes, outros já com alguns anos de experiência. Trago-vos a experiência da Colômbia, do Reino Unido, da Austrália e também da Nova Zelândia. Portanto, na Austrália temos um projeto que se chama Wilderlands, em que foi, portanto, registada uma marca, a Biological Diversity Unit, que é a unidade de diversidade biológica e que corresponde a 1 metro quadrado, com proteção permanente e 20 anos de gestão ativa em prol da conservação da biodiversidade. Cada unidade é georreferenciada, é certificada e é registada portanto, num sistema global, que permite monitorizar o impacto das ações realizadas, mas também relatórios de especialistas que lhes permite acompanhar cada um destes créditos, cada um destes metros quadrados georreferenciados e fazer uma avaliação e efetivamente monitorizar o que é que vai acontecendo ao longo dos anos com cada um destes créditos georreferenciados. São compradores deste mecanismo empresas, mas também cidadãos. Portanto, estes são os argumentos que são dados aos compradores para comprarem, adquirirem créditos de biodiversidade. Para as empresas, portanto, é de facto uma vantagem competitiva para todas aquelas empresas que estão comprometidas com uma jornada Nature Positive, portanto, querem efetivamente ter um impacto positivo na biodiversidade. E através dos créditos de biodiversidade, portanto, é o seu contributo para que toda a sua atividade empresarial, no fundo, tenha uma compensação positiva a favor da biodiversidade. É também apresentado como argumento promotores de grandes eventos, que, portanto, por exemplo, grandes eventos de música que têm sempre algum consumo de materiais de consumíveis de uso único e, através da compra de créditos, no fundo, podem também divulgar que o evento compensa esse impacto através da aquisição de créditos de biodiversidade. Mas também como oferta para colaboradores ou para clientes, e também para algumas empresas, com o argumento de que os créditos de biodiversidade adquiridos pela empresa são mais uma razão para os clientes comprarem um determinado produto ou um determinado serviço. Mas também os cidadãos preocupados com aquilo que podem fazer para contribuir para a conservação da biodiversidade, um simples cidadão também pode adquirir créditos de biodiversidade. Na Austrália, existe este projeto Eco Australia Credits, em que 1,5 metros quadrados de vegetação nativa protegida e também 1 tonelada de emissões de CO2 evitada constitui aquilo que é designado como um crédito Eco Austrália. É promovido, este mecanismo é promovido por uma empresa, a Sospol, e são compradores empresas como a Porsche, como a Universidade de Melbourne ou como uma cadeia de supermercados. Na Nova Zelândia, existe este programa Sustainable Development Units Program, que é facilitado e foi desenvolvido por também uma empresa que é Ecos. Os vendedores, neste caso, os vendedores de créditos, são, neste caso, uma área protegida comunitária e
Neste caso, existe um comprador, que é uma empresa de alumínios, uma grande empresa de alumínios. Isto permitiu, em 2022, financiar a conservação de 83 hectares daquela área protegida comunitária. Na Colômbia, este é um dos projetos com maior divulgação e que tem tido grande protagonismo ultimamente. É promovido por duas empresas em parceria, a Climate Trade e a Terrazos, em que $30 correspondem a 30 anos de conservação de 30 metros quadrados. Portanto, cada crédito de biodiversidade tem o custo de $30 e permite a conservação de 10 metros quadrados ao longo de 30 anos. Isto, portanto, um crédito corresponde a 1 hectare. Portanto, cada crédito só pode ser comprado 1 hectare para a conservação de 1 hectare de habitat conservado. Os créditos, neste caso, são transacionados numa aplicação móvel e são compradores grandes empresas para cumprir as suas obrigações de reporte de sustentabilidade. No Reino Unido existe um também curioso mecanismo, curioso porque, neste caso, o crédito é medido como 1% de aumento ou de perdas evitadas por hectare. E esta percentagem de aumento corresponde a um conjunto de 5 indicadores que são representativos dos objetivos de conservação definidos especificamente para cada local. Portanto, neste caso, são portanto, os promotores ou os potenciais emissores de créditos apresentam uma proposta e essas propostas são avaliadas e verificadas por uma entidade independente e se aceite, são definidos especificamente para cada local os respectivos indicadores que irão permitir medir este aumento de biodiversidade. Portanto, é um pouco diferente dos restantes, em que nos outros estavam definidos qual era o indicador, e neste é um conjunto de indicadores que são previamente definidos e que representam, no fundo, os objetivos de conservação de cada local. Portanto, neste caso, este mecanismo está em funcionamento em várias geografias, quer em pastagens na Transilvânia ricas em biodiversidade, evitando que sejam convertidas em agricultura intensiva, mas também em florestas nas Honduras, protegendo-as da desflorestação, e tem sido utilizado também para a proteção de mangais na América Central. Portanto, neste mecanismo, apesar de existir uma metodologia, essa metodologia é adaptável a cada local. E, portanto, isso permite que esta mesma metodologia possa ser utilizada em florestas, em pastagens, em mangais, porque os objetivos e os indicadores são adaptados aos objetivos de conservação de cada local e da especificidade de cada território. Em Portugal, o que é que se tem avançado ou o que é que se tem trabalhado sobre este tema? Portanto, efetivamente, esta ideia de criar um mercado de biodiversidade já foi apresentada na estratégia de biodiversidade apresentada em 2022 ao atual Ministério do Ambiente, coordenado pelo professor Miguel Araújo, uma equipa também multidisciplinar, e efetivamente esta estratégia já incluía a criação de um biobanco público e também a criação de uma entidade gestora deste biobanco e de uma entidade reguladora externa. Efetivamente está nessa estratégia, mas, pelo menos que nós saibamos, não tem havido avanços nesse sentido. Também portanto, também foi alvo de trabalho no âmbito deste projeto europeu, que envolve 15 países europeus e que tem como objetivo criar conhecimento e instrumentos específicos para reforçar capacidades para apoiar os Estados-membros na concretização de uma rede de áreas de conservação na Europa. E no âmbito deste projeto foi realizado um grupo de trabalho reunindo organizações públicas, privadas e da sociedade civil e que
numa reunião dedicada especificamente a esta questão do financiamento, que se realizou em maio de 2024, foi apresentado e foram elencadas um conjunto de propostas de financiamento para a biodiversidade, entre elas a criação do mercado de créditos de biodiversidade em Portugal. Este documento foi também apresentado à atual Ministra do Ambiente, mas também que se saiba até à data não teve mais desenvolvimentos. Portanto, no âmbito do meu projeto de investigação, o objetivo é de facto desenhar um mecanismo e aplicar esta ideia ao montado. E porquê ao montado? Porque efetivamente ele representa a maior extensão florestal do país, de acordo com o último inventário florestal nacional. Obviamente que é a identidade da paisagem alentejana e tem uma importância cultural, social e económica incontestável. Providencia importantes serviços de ecossistemas e é também classificado como um High Nature Value, ou seja, é um sistema agrícola, mas com elevada biodiversidade. No entanto, e apesar de toda da sua importância, é um sistema que está em regressão desde os anos 90, devido a variedíssimos fatores, e, portanto, há alguns atores, investigadores que têm estudado, têm-se debruçado muito sobre o declínio do montado. É apontada a necessidade de criar novos modelos de negócio e novos modelos de governança que, de facto, impulsionem a revitalização do montado. E, portanto, estas são as razões pelas quais eu escolhi o montado como caso de estudo para a aplicação e para a criação de um mecanismo de créditos de biodiversidade. Como? Como é que isto se pode fazer? Ora, devido à tal apresentação dos princípios para guiar o mercado de biodiversidade, onde, portanto, vos falei anteriormente, nestes princípios são apontados três grandes pilares para, de facto, o funcionamento de um mercado credível e sustentável, portanto, tendo em conta as lições aprendidas de outros mecanismos, os erros já cometidos, nomeadamente com o mercado de carbono, e com outros modelos e ferramentas com base no mercado que já funcionaram anteriormente. Portanto, com base em toda essa experiência e todo esse conhecimento, de facto, aqueles princípios defendem que é fundamental garantir estes três pilares no desenho de qualquer mecanismo de créditos de biodiversidade. Primeiro, assegurar, portanto, não é primeiro, segundo e terceiro, são três pilares igualmente importantes. Assegurar resultados efetivos para a biodiversidade e, simultaneamente, equidade para todas as partes interessadas e, simultaneamente, assegurar um mecanismo de governança transparente. Portanto, para assegurar que estes três pilares e que nenhum destes três pilares é fragilizado, foram definidos então um conjunto de 21 princípios para assegurar cada um destes três pilares. E, portanto, é exatamente utilizando esse guia e esses princípios que nos propomos a fazer este desenho de um mecanismo para o montado. Portanto, para garantir os resultados efetivos para a biodiversidade, são indicados 10 princípios. Antes de mais, definir objetivos claros e os tipos de atividades que podem ser alvo da emissão de créditos de biodiversidade, portanto, definir exatamente o que é que se pretende com este mecanismo e que tipos de atividade é que são alvo. Portanto, se é só conservar ou se é também restaurar, portanto, e tudo isso deve ser devidamente bem definido antes do mecanismo avançar. E todas as partes interessadas devem estar em uníssono e relativamente a estes objetivos. Depois, o segundo princípio é garantir integridade da procura e a hierarquia de mitigação. Portanto, segundo os tais princípios, os créditos podem não ser exclusivamente portanto, podem eventualmente incluir a questão dos offsets, ou seja, da compensação de impactos, mas isso deve ser também claramente definido no início. Se queremos que este mecanismo sirva para compensar impactos noutras geografias, ou se deve servir
exclusivamente, ou se deve estar totalmente desligada de impactos que tenham ocorrido. Portanto, num caso ou noutro, essa definição e isso tem que ser definido a priori. Depois, portanto, definir claramente como é que é feita a emissão e o rastreio dos créditos, como é que é feita, por quem é que é feita, definir se os créditos podem acontecer antes da compra ou podem acontecer a posteriori, ou seja, se poderão existir situações em que os proprietários se podem propor a desenvolver ações que gerem créditos posteriormente, isso também é uma possibilidade. Garantir a adicionalidade, ou seja, garantir que efetivamente o mecanismo contribui para acrescentar biodiversidade ou eventualmente reduzir perdas, que também é uma possibilidade. Definir claramente como é que são apuradas as linhas de base, portanto, como é que é feita a monitorização antes do mecanismo funcionar, antes da emissão de créditos, como e por quem. Assegurar a sua durabilidade, portanto, uma das coisas que os princípios defendem é efetivamente garantir o longo prazo, garantir que os créditos permanecem durante 20, 25, 30 anos, porque só assim é que, de facto, conseguimos assegurar a sua credibilidade. Assegurar também que há ações e entidades responsáveis pela monitorização, comunicação e verificação, e também que existem auditorias de terceiros. Terceiros no sentido que não são as entidades nem que emitem os créditos, nem que compram os créditos. Portanto, entidades terceiras, no fundo que não são beneficiadas de nenhuma dessas formas, que asseguram uma auditoria externa ao mecanismo. Para o segundo pilar, definição de medidas que assegurem a equidade para todas as partes interessadas, é fundamental ter em conta os direitos de propriedade, e os direitos de propriedade ao longo de 20 ou 30 anos é algo que não vai ser fácil de gerir, mas efetivamente isso deve ser tido em conta para garantir que ao fim de 10 anos uma propriedade seja vendida e, portanto, o que é que vai acontecer com os créditos. Portanto, tudo isso tem que estar acautelado neste mecanismo e assegurar que há medidas que asseguram que os créditos efetivamente perduram no tempo que for definido, sejam 20, 25, 30 anos. Respeitar os direitos das comunidades, portanto, no nosso caso e no caso português, em que a propriedade é sobretudo privada, isto deve ser, portanto, tem uma outra leitura. Portanto, lembro que estes princípios foram definidos para ter utilização de uma forma alargada, ou seja, podem ser utilizados para projetos na Europa, em África, na América Latina, portanto, e estes princípios devem se adaptar no fundo, às características do local. No nosso caso, em que a propriedade é privada, obviamente que os direitos das comunidades locais também devem ser tidos em conta, mas será diferente, e esta abordagem, esta questão será diferente do que, por exemplo, em África, onde a propriedade é predominantemente pública. Portanto, mas os princípios efetivamente estão delineados de uma forma em que eles dão guidelines, mas que devem ser adaptadas à realidade de cada local. Garantir o consentimento livre, prévio e informado das comunidades locais e de todas as partes interessadas, obviamente. Assegurar o envolvimento das comunidades na governação, portanto, na estrutura de governação do mecanismo. Assegurar-se que qualquer projeto não causa danos noutros lados, portanto, que não seja um projeto para resolver ou mitigar danos causados noutros sítios. Assegurar a partilha de benefícios por todas as partes interessadas e isto para evitar que os benefícios não fiquem apenas nas empresas que adquirem os créditos, mas que depois não se traduzam em benefícios reais para quem emite os créditos, por exemplo, e assegurar que existe um mecanismo de reclamação para qualquer efeito. Portanto, também isto deve ser assegurado
de forma a que qualquer pessoa possa reclamar de alguma situação que ocorra menos bem. No pilar da estrutura de governação, para garantir a tal governação transparente, é fundamental definir como é que essa estrutura vai funcionar, definir regras claras e publicitá-las para que todas as partes interessadas não tenham, portanto, tenham a mesma informação sobre o funcionamento do mecanismo. Garantir a soberania dos dados que são recolhidos, portanto, os dados recolhidos durante o processo são de proprietários, são de gestores e, portanto, salvaguardar os seus direitos, mas também a sua proteção, assegurar que esses mecanismos estão alinhados com quadros de referência, sejam eles a nível internacional, como por exemplo a estratégia e este quadro global para a biodiversidade, mas também as leis europeias e também os planos nacionais e regionais. E depois assegurar a sua comercialização de forma simples, de forma, de facto, a que seja possível a qualquer pessoa aceder à aquisição de créditos, mas também assegurar que essa comercialização não é feita no mercado secundário, ou seja, se for permitida a sua comercialização no mercado secundário, as regras para essa transmissão de créditos a terceiros devem estar devidamente definidas. Como e quando é que isso é permitido ou se é permitido. Portanto, estes, no fundo, são os princípios que irão nortear como é que este mecanismo vai ser desenhado e sempre de uma forma participativa, ou seja, incluindo a sua validação. Portanto, primeiramente vai ser apresentada uma proposta, vai ser redigida uma proposta, mas sujeita à discussão, posteriormente sujeita à discussão e à validação pelas diferentes partes interessadas. O que é que se pretende com isto? Portanto, o impacto que este mecanismo efetivamente pode gerar resumidamente, é este. Portanto, ao remunerar proprietários para eles adotarem boas práticas que fomentem a conservação da biodiversidade, que contribuem também para a resiliência às alterações climáticas, o que poderá, de facto, contribuir para reverter a tal perda de vitalidade do montado, ao mesmo tempo que mobilizamos financiamento privado para a conservação da biodiversidade. O mecanismo de créditos de biodiversidade poderá também dar resposta às empresas que estão abrangidas pela nova diretiva de reporte para a sustentabilidade, poderá ser uma solução para as empresas adotarem, ao comprar créditos, uma postura positiva para a conservação da biodiversidade. Vai também poderá também contribuir para a lei do restauro e, ao mesmo tempo, em último caso, para o quadro global de conservação da biodiversidade que está definido e em vigor atualmente. Portanto, deixo-vos com esta última mensagem, que de facto a necessidade de agir constitui uma oportunidade para a conservação da biodiversidade e de facto acreditamos que este mecanismo poderá ser uma ferramenta capaz de inverter um pouco esta tendência e agradeço-vos a vossa atenção e deixo-vos aqui também o meu contacto em caso de, se quiserem, um contacto posterior. Obrigada a todos. Obrigada, Carla. Lembrar-vos, entretanto, que nós vamos abrir aqui as permissões, só um momentinho, já temos algumas perguntas aqui na conversa, mas vamos abrir aqui as permissões para colocarem as questões e observações aqui de forma oral. Portanto, só um momentinho. Enquanto aguardamos aqui para a alteração aqui destas definições, portanto, quem quiser levantar a mão poderá fazê-lo e, eventualmente, depois nós daremos permissão para colocar as suas questões. Enquanto os nossos participantes estão um bocadinho tímidos, nós temos aqui algumas perguntas aqui na conversa que eu passo aqui a ler. Carla, temos aqui a Catarina que perguntou o seguinte: promotor, facilitador
qual o papel em concreto destas entidades nos projetos apresentados? Eu relembrar que estas questões foram colocadas quando estavas a fazer a apresentação Sim. dos casos, nomeadamente dos australianos. Promotor facilitador, qual o papel em concreto destas entidades nos projetos apresentados? São elas que verificam, acreditam a veracidade dos créditos e a definição dos créditos é definida por estas entidades privadas ou está regulamentada pelo Estado? Sim, no fundo há exemplos para todos os casos. Por exemplo, no caso da Austrália, o governo participa na emissão dos créditos, portanto, o governo participa no tal mecanismo, mas há outros casos, como por exemplo, a Colômbia começou com uma iniciativa privada totalmente desligada do governo, apesar de atualmente o governo também ser parte ativa no processo. Portanto, estes mecanismos têm surgido um pouco de forma autónoma, tirando de facto o caso da Austrália, que tem sido muito o governo a impulsionar a emissão dos créditos e o funcionamento destes mecanismos, mas tem aparecido de uma forma autónoma em muitos sítios. O que se tem vindo a verificar e o que se considera ideal é que de facto haja uma regulação para evitar que, de facto, estes mecanismos não sejam desvirtuados e os projetos não passem de um conjunto de intenções que depois podem não ser efetivamente cumpridos. Portanto, há uma certa tendência para a necessidade de regular para evitar a sua utilização indevida. Portanto, é um pouco nesse sentido. A diferença entre promotor e facilitador. Portanto, um promotor, há casos, como por exemplo aquele na Nova Zelândia, em que há um facilitador, que é uma empresa que no fundo serve de intermediária e que no fundo intermedia os promotores de créditos, portanto os projetos promotores e os compradores. Pronto, mas digamos que neste momento há uma diversidade tal de mecanismos em funcionamento, podemos ir bebendo as coisas que funcionam bem de uns sítios, das coisas que funcionam menos bem noutros sítios. Mas a verdade é que também cada sítio e cada local tem as suas especificidades. Portanto, eu acredito que é importante adequar estes princípios à nossa realidade, e mesmo assim a nossa realidade ao montado é uma coisa, se pensarmos no tipo de ecossistema será outra, porque a dimensão da propriedade é totalmente diferente, porque, enfim, a cultura local é totalmente diferente e, portanto, acho que de facto é muito importante adequar aquilo que são os princípios gerais, que são ótimos para, de facto, servir de guião para o desenho do mecanismo, mas é fundamental a apropriação e a adequação destes princípios à nossa realidade. Porque o que funciona na Austrália ou na Colômbia pode não servir em Portugal, pode não servir para a região e para o ecossistema montado em particular. Portanto, é fundamental adequar e propor estes mecanismos de participação para garantir também que aquilo que possa vir a ser um mecanismo desenhado por um conjunto de entidades multidisciplinares, mas que tenha a validação e a validação de todas as partes interessadas. Naturalmente que a perspectiva de um académico é uma, a perspectiva de um proprietário é outra. Portanto, é fundamental esse processo de participação e de envolvimento de todas as partes interessadas. Entretanto, dizer que a Catarina também colocou aqui outras questões e que nós já vamos ler. A Maria coloca não uma pergunta, mas coloca aqui uma observação que eu vou aqui dar-te, mas pronto, coloca aqui à tua consideração a questão dos impactos negativos das atividades das empresas não deverem ser compensados, mas sim minimizados Sim, é assim, né? Isso é uma questão, talvez uma das, não é uma, porque há várias questões que são muito complexas de chegarmos de facto a um entendimento e a uma decisão que seja bem aceita por todos. Mas essa é uma questão que
vai sempre ser polémica, é se os créditos devem servir para compensar impactos ou estar totalmente desligados desses impactos. Há autores e há investigadores e, enfim, promotores de projetos que defendem que, de facto, deve haver um desligamento total dos offsets dos créditos, portanto, não ligar uma coisa à outra, no sentido de assegurar que estes créditos não se destinam a compensar danos causados noutros sítios. E, efetivamente, esse, na minha opinião, deverá ser o caminho, mas se não for o caminho e se entender que, efetivamente, há lugar para que estes créditos sirvam para compensar impactos, há todo um outro conhecimento que tem que ser tido em conta, que é a tal hierarquia de impactos, de mitigação que está definida na Lei de Impacto Ambiental, não é? É que tudo isso depois também já está e já obedece à regulamentação própria, que é quando como uma empresa tem um investimento e se ele tem impacto ambiental, tem que cumprir a lei. Portanto, e a lei já está definida, e isto não se pode sobrepor de forma nenhuma à lei. Portanto, isto é outra coisa. Para mim, na minha opinião, isto deveria servir não deveria servir para compensar impactos ambientais diretos de outras atividades. No entanto, eu sou só uma pessoa e, portanto, irei, obviamente, dar a minha opinião e acho que esse é o caminho correto, é desligar os créditos dos offsets, e as empresas que querem efetivamente contribuir para a biodiversidade podem na mesma fazê-lo, independentemente de estarem ou não a compensar diretamente impactos ambientais. Portanto, mas para mim, na minha opinião, isto deve ser separado para não haver também qualquer hipótese como é que eu ia dizer, de denegrir à partida aquilo que pode ser um mecanismo com um impacto positivo na biodiversidade. Mas, de facto, se ele for associado à compensação direta de impactos, isso pode enviesar um mecanismo e torná-lo, enfim, duvidoso. Portanto, na minha opinião, eu preferia que não fosse esse o caminho seguido. A Joana pergunta: o montado é um sistema bem diferenciado. Parece-me que há áreas mais frágeis, outras menos. E, sobretudo, o seu tempo de regeneração é especialmente longo. Como podem os atos compensatórios ser justos? Pronto, a questão do longo prazo, independentemente do sistema ser, portanto, qualquer sistema natural ou seminatural, a sua regeneração é sempre longa e, portanto, isso está previsto nos tais princípios, garantir a durabilidade do mecanismo, portanto, garantir que os créditos têm um efeito de longo prazo, portanto, isto não é um mecanismo para resolver o problema amanhã, nem depois de amanhã, estamos a pensar a longo prazo, a 20, 25, 30 anos, e isso tem que ser salvaguardado. Portanto, o desenho do mecanismo tem que ter isso em conta. E isso é o caso do montado, mas é também o caso de muitos outros sistemas, não é? E, portanto, o desenho do mecanismo, a definição dos créditos, a definição da metodologia de monitorização, o custo, o preço dos créditos, deve ter tudo isso em conta. Portanto, quando se desenha um mecanismo, esse princípio tem que ser assegurado, independentemente da especificidade do montado, porque ele de facto acontece em muitos ecossistemas. A natureza demora tempo. Dizer-vos que nós iremos partilhar depois, para além do link da gravação, iremos também partilhar o contacto, o endereço de e-mail da Carla, portanto, a todos. O Fernando Vasconcelos levantou a mão antes de eu prosseguir aqui com a leitura das outras questões. Se quiser ligar o micro, Fernando. Sim, já está. Estão a ouvir? Sim. Sim. Tinha aqui algumas questões. Uma delas é se já há empresas a trabalhar na monitorização e na certificação dos créditos de biodiversidade em Portugal e se também há já comercialização de créditos.
Outra questão é se este sistema dos créditos de biodiversidade funciona como, pelo menos aquilo que está em cima da mesa dos créditos de carbono, que é necessário inputs positivos na área definida para os créditos de biodiversidade, ou se basta apenas manter para o período contratualizado, digamos assim, aquilo que lá está e perante a monitorização que foi feita inicialmente. Portanto, respondendo à primeira pergunta, que eu saiba, não, ainda não há, que eu saiba. Pode haver, de facto, pode haver alguma empresa a trabalhar no assunto, que eu saiba, não. Relativamente à segunda questão, portanto, isto é um mecanismo que estamos no início do seu desenho, não é? Portanto, ainda não está nada definido, nem em definitivo, e, portanto, também faltou dizer que o ponto de situação em termos deste projeto, neste momento estamos, de facto, a desenhar aquilo que será uma primeira proposta e que, a seguir, haverá a tal validação pelas várias partes interessadas nas propostas sugeridas. Portanto, ainda não está nada fechado, não é? Tudo é possível. Tudo é possível, portanto, ainda não há respostas definitivas sobre nenhuma das partes do mecanismo. É um processo que ainda está a decorrer. Obrigado. Ana Rita, se quiser ligar o micro. Boa tarde. Olá, Carla. Boa tarde. Olá. Olá. Para dizer que sim, é certo, e já se encontra a trabalhar nos créditos de biodiversidade. Já há cerca de 3 anos que demos início a este trabalho, portanto, se calhar temos aqui trabalho conjunto a fazer, porque começámos com os créditos de carbono, mas efetivamente verificámos que não era suficiente, porque muitas das áreas ficavam de fora por causa da questão da adicionalidade e o montado era uma delas. Mas a nível de biodiversidade era injusto os proprietários não terem uma remuneração pelo bom trabalho que estavam a fazer e daí definimos créditos de biodiversidade que estão, neste momento estamos a finalizar os 2024, porque já estamos a trabalhar com produtores desde 2022 e, portanto, ainda este ano iremos ter emissão de créditos para entrada no mercado, mas isto sempre dentro do mercado de carbono. Portanto, o mercado de carbono está a funcionar, nós definimos uma metodologia própria e dentro dessa metodologia, para além dos créditos de carbono com adicionalidade, que é o que é muito falado no mercado, também temos definidos créditos de biodiversidade e que existe mercado e procura destes créditos no mercado. Pronto. Então pronto, temos que conversar a seguir, Rita. Sim. Então, obrigada, Ana. Catarina Grilo, coloca aqui duas questões. Como se compara o atual mercado voluntário de carbono com estes princípios? Este mercado pode ser um bom exemplo, com adaptações claro, para um mercado voluntário de créditos de biodiversidade. A que partes interessadas será esta proposta apresentada? Olá, Catarina. Eu não sei responder exatamente se o mercado de carbono cumpre estes princípios, porque não fiz essa análise exaustiva. O que eu sei é que estes princípios foram definidos e foram, portanto, resultam de um trabalho, de um vasto grupo de trabalho de mais de 250 pessoas, e que incluiu a análise do próprio mercado de biodiversidade e de todos os seus problemas que têm surgido nos últimos anos pronto, é conhecido as falhas que têm existido neste mercado de carbono e, portanto, também essas falhas foram tidas em conta para a definição destes princípios. Se o mercado de carbono cumpre todos, não sei responder a essa pergunta, eu de facto não fiz essa análise, mas acredito que alguns destes princípios resultam exatamente das falhas encontradas no mercado de carbono. A que partes interessadas? A todas as partes que efetivamente tiverem interesse.
em alguns aspectos, por exemplo, para as questões da biodiversidade e da sua monitorização dos indicadores, obviamente que a academia, mas também os proprietários serão as partes, e as ONGs serão as partes interessadas mais óbvias, mas quando falamos de assegurar a governança, uma governança transparente e a equidade para as comunidades, estamos a falar do envolvimento de todas as partes que, direta ou indiretamente, podem vir a ser influenciadas ou abrangidas por este mecanismo. Portanto, desde associações de proprietários, associações de desenvolvimento, organizações não governamentais de ambiente, autarquias, enfim. Nós estamos neste momento a elaborar uma candidatura ao Alentejo 2030 que permite, que o objetivo é exatamente reunir o financiamento necessário para desenvolvermos esse trabalho de forma o mais alargada e participativa possível. Portanto, esperemos de facto conseguir reunir os recursos que nos permitam fazer isso, mas também tinha perguntado à Alexandra se era possível reunir os contactos de todos aqueles que estejam interessados no tema e queiram vir a ser convidados para participar neste processo. Poderemos enviar um formulário para a recolha desses contactos e naturalmente que logo que essas primeiras reuniões de trabalho sejam realizadas, teremos todo o gosto em convidar-vos para participar nelas de acordo com os stakeholders que iremos envolver em cada sessão de trabalho. O Luís comenta que lhe parece que a aplicação prática poderá ser difícil e dificilmente útil e vantajosa para os agricultores e silvicultores, diz o Luís. Difícil será seguramente, difícil será também esta fase de desenho, porque todo o processo participativo obviamente que é mais complexo, porque não é só o que resulta de um conjunto de cabeças pensantes, mas tem que ser validado e auscultado pelas partes interessadas, sejam elas quais forem, e portanto obviamente que isso dificulta o processo, mas também o valida. A ideia depois do desenho deste mecanismo é de facto fazer um projeto piloto que permita validar se as regras definidas, se o mecanismo definido efetivamente funciona e fazer ajustes àquilo que se perceber que não é prático, não é funcional ou possa vir a ser melhorado. Mas fácil não será certamente. Diremos desafiante será certamente. Desafiante será certamente. O Mário Silva pergunta: qual a relevância do funcionamento simultâneo de pagamentos de serviços dos ecossistemas na alavancagem das soluções baseadas em créditos e evitando a dupla remuneração? Concretamente, e a título de exemplo para o caso apresentado relativo ao montado, qual a importância do apoio público atualmente existente na PEPAC, gestão de montado por resultados, e que decorre de um modo que poderemos considerar piloto na zona da conservação especial do Monforado e na zona de proteção especial do Guadiana no potenciamento de soluções de crédito? Então, porque é que estes mecanismos de mercado são ou começaram a ser indicados como necessários? Exatamente porque o dinheiro público não é suficiente para a dimensão do problema que temos entre mãos, não é? O problema da conservação da biodiversidade em geral. E, portanto, as soluções e os mecanismos, as ferramentas com base no mercado vêm com uma grande vantagem de poder mobilizar o financiamento privado para acrescentar os recursos necessários à conservação da biodiversidade. Obviamente que essa é uma questão que também será tida em conta, que é, será que isto deve ou pode ser, será permitido acumular a comercialização de créditos com o apoio público? Por exemplo, neste caso em concreto, pronto, esse projeto que está em curso é uma medida da PEPAC, efetivamente, mas é para um projeto piloto que só decorre em 2 áreas, portanto não abrange todo o Alentejo, nem pouco mais ou menos. Mas pronto, é uma iniciativa piloto, espera-se que possa vir a ser alargada a todo o território, ótimo. O que este mecanismo poderá trazer é, portanto, mais recursos para abranger mais proprietários e sim deverá ser tido em conta e avaliado se poderá haver ou não
financiamento, duplo financiamento, sendo que o duplo financiamento estamos a falar de entidades privadas e públicas, portanto não é duplo financiamento público, ok? Logo aí temos uma grande diferença. E depois, aquilo que também tenho acompanhado o desenvolvimento desse projeto piloto com muito interesse, naturalmente, até porque ele servirá também de base para, em termos de indicadores que já estão definidos, daquilo que poderá vir a ser utilizado neste mecanismo. E uma das questões que se levanta é, no caso de proprietários que tenham que fazer o trabalho, que tenham que, de facto, investir recursos para fomentar a biodiversidade na sua propriedade, como é que isso é feito? É um mecanismo que suporta esse custo? Ou seja, há um investimento que tem que ser feito para fomentar a biodiversidade, para aplicar ações concretas para o fomento da biodiversidade, e essas ações têm um custo. E, portanto, o que não se tem a certeza ainda é se, de facto, esse pagamento por resultados é suficiente para que os proprietários invistam em mais ações que fomentem mais biodiversidade. Portanto, tudo isso também deve ser tido em conta no desenho deste mecanismo para garantir não só que áreas bem conservadas ou áreas já com elevada biodiversidade se mantenham, mas que áreas que precisem de uma gestão mais ativa para promover mais biodiversidade, que haja financiamento para isso. E esse é talvez um grande desafio, não é? Como é que áreas mais degradadas, menos bem conservadas, como é que os proprietários conseguem fazer esse investimento para promover a biodiversidade desses locais? E este mecanismo pode dar resposta a isso. Dizer-vos que partilhei agora aqui o link para o formulário que poderão preencher caso queiram voltar a ser contactados no âmbito deste projeto. Nós enviaremos também depois o link posteriormente também com o link da gravação. Joana, para o seu doutoramento e sobre o montado, a engenheira vai apresentar uma simulação, um exemplo do preço da compensação, se sim, qual seria? Anualmente, por hectare? A ideia que eu tenho neste momento é que é fundamental distinguir vários tipos de créditos, porque uma coisa serão créditos para conservar áreas que não precisam de gestão, precisam só de serem mantidas. Outra coisa será um crédito para favorecer as ações que fomentem a biodiversidade. E, naturalmente, o custo de uma e de outra eventualmente serão diferentes. E, portanto, a ideia seria calcular qual é o custo necessário para que os proprietários possam aplicar e adotar medidas de gestão que favoreçam a biodiversidade. Portanto, em diferentes situações. Portanto, a ideia seria que os créditos servissem para suportar o financiamento dessas medidas de gestão ativa em prol da conservação da biodiversidade. Se será por ano, se será por hectare, isso ainda não está definido, não é? A minha ideia é que poderá ser, por exemplo, por hectare. Se será por ano, se será ao longo dos 30 anos. Possivelmente será difícil ser ao longo dos 30 anos, porque ao longo de 30 anos muda muita coisa, mas poderá ser faseado, por exemplo, nos primeiros anos, por exemplo. Ou poderá ser de uma vez só. Enfim, isso ainda está de facto por decidir como vai ser. Por decidir e por validar. Pode vir a ser apresentada uma proposta que depois pode ser alterada em função de garantir os interesses dos próprios proprietários, por exemplo. Um utilizador pergunta: como podemos aderir a este sistema de créditos de biodiversidade? É necessário fazer alguma candidatura? Ainda não é possível, mas também isso deverá ser alvo de reflexão. Por exemplo, em alguns daqueles projetos que apresentei noutros locais, de facto, os proprietários ou os gestores fazem uma proposta de adesão ao mecanismo
que é validada por entidades terceiras. E, portanto, o facto para essa entidade terceira avalia-se, de facto, há créditos que correspondem às regras definidas pelo próprio sistema, ou se é necessário fazer algumas ações de restauro para a emissão dos créditos. Portanto, também ainda não está definido como é que isso vai funcionar, mas à partida faz-me sentido que possa haver um processo, uma fase de candidaturas e que possa ser validada por uma entidade que faça essa avaliação da adequação do projeto àquilo que será o mecanismo definido e às regras definidas. Faz sentido que haja essa candidatura. O João Rodrigues pergunta: uma vez a ser criado um mercado de biodiversidade, não seria melhor canalizar estes fundos geradores para áreas protegidas, aumentando as capacidades do ICNF? Eu acho que isso é outra coisa. Isso, naturalmente, que é indiscutível a necessidade de reforço de capacidades do ICNF, mas será que será o financiamento privado que deve reforçar essa capacidade do ICNF? É que é disto que estamos a falar no mecanismo de biodiversidade, não é? Mobilizar financiamento privado para a conservação da biodiversidade. Mencionar também que a grande maioria das áreas protegidas em Portugal não são propriedade do Estado, portanto, são propriedade privada. João pergunta qual a relação que encontra entre este modelo de valorização dos montados e o modelo de gestão do montado por resultados. O objetivo é o mesmo, é fomentar, impulsionar os proprietários a adotarem medidas, boas práticas de gestão que fomentem a biodiversidade. O objetivo é o mesmo. O mecanismo de funcionamento e a origem dos recursos é que é outra. Portanto, na PEPAC temos portanto, um aviso, portanto, uma medida financeira incluída dentro do programa comunitário, portanto, é dinheiro comunitário, financiamento comunitário, que os proprietários se candidatam para receber um apoio em função da presença de determinados resultados ambientais. Neste mecanismo, a diferença é que os eventuais financiadores são privados, são empresas privadas, ou são cidadãos, ou são promotores de eventos, ou até podem ser entidades públicas, mas, portanto, não está diretamente ligado à disponibilização de fundos comunitários. E a ideia é que também seja um processo mais simplificado, pelo menos é assim que muitos projetos funcionam. Por exemplo, em alguns casos que apresentei, os créditos são comprados numa aplicação móvel, portanto, qualquer pessoa chega à aplicação e pode adquirir créditos de uma forma fácil, de uma forma simples e que está acessível a qualquer pessoa. Portanto, também isso pretende que seja simplificado, apesar de todos sabermos o quão difícil isso será de implementar, mas se isso está a funcionar noutros projetos, por que não experimentar aqui no nosso caso? Portanto, estas são as duas grandes diferenças. O financiamento não provém da Europa, portanto, à partida provém de empresas privadas e à partida será um processo mais simplificado. O desejo é que seja um processo bastante simplificado, quer para quem pode emitir créditos, quer para quem pode comprar. Portanto, a Catarina Grilo disse que a WWF Portugal estava interessada em dar contributos, portanto, nós já deixámos o link para a Catarina, se quiser colocar essa informação. De qualquer das formas, também vamos passar o vosso e-mail, o e-mail da Catarina para a Carla. Portanto, creio que temos aqui uma pergunta, mas diretamente aqui à Certis.
relativamente à transação de créditos de carbono. Sim, posso responder. É assim, a Certis não transaciona créditos. Para manter a transparência, a Certis efetua as auditorias, faz a verificação e a certificação. Emitimos os certificados com os créditos correspondentes que ficam depois disponíveis para entrarem no mercado dos créditos, mas a Certis não compra nem vende, digamos assim. Ok? Obrigada, Ana. Portanto, dizer-vos como creio que perceberam aqui pela apresentação da Carla, agradecer à Carla e agradecer a todos aqueles que nos colocaram questões e que estiveram aqui presentes, mas relembrar que este ainda é um estudo que ainda tem aqui algum tempo e algumas perguntas que estão aqui no ar. Esperemos que daqui a algum tempo, quem sabe, a Carla volte e nos dê aqui mais respostas, porque a investigação está em curso, portanto, e sendo um tema desafiador, que também foi perceptível de perceber o interesse por parte de quem se inscreveu, porque foram bastantes as pessoas que se inscreveram neste webinar, portanto, é um tema pertinente e desafiante, portanto, quem sabe daqui a uns meses nós voltaremos outra vez a conversar sobre esta temática. Muito obrigada, Carla, muito obrigada. Obrigada eu a todos pelo interesse. A todos aqueles também que estiveram aqui de alguma forma também presentes e interessados na temática, dizer-vos que voltamos daqui a 15 dias e que desta vez o nosso webinar, no próximo dia 19 de março, vai ser dedicado à temática do microbioma do solo, portanto, a sua importância e como o avaliamos. E teremos a oradora Isabel Brito, que estará connosco também na Universidade de Évora, a compartilhar o seu vasto conhecimento sobre esta temática. Muito obrigada mais uma vez e até breve, até daqui a 15 dias. Obrigada.